No Ideia Transitória de hoje, eu quero admitir publicamente que Fernanda roubou a minha pauta, porque eu ia falar de Navio Dragão, da Rebeca Prado. O meu livro chegou primeiro, eu ia falar dele, e aí Fernanda foi e falou antes de mim. Pois é. Mas, né, sem ressentimentos, eu vou falar aqui de um livro da Chimamanda Ngozi Adichie, exato, que é o Hibisco Roxo, que saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras, certo? A Chimamanda, ela fez aquele discurso, na verdade são dois discursos muito conhecidos no TED Talks. Um deles é porque todos nós devemos ser feministas, que inclusive virou livro também não sei se pela Companhia das Letras. E o outro é sobre o perigo da história única, o perigo dos estereótipos, certo? Ela aparenta ser, na verdade, a Chimamanda, uma pessoa muito inteligente, muito culta e muito politizada, especialmente no que ela tem a dizer pra gente na ficção dela. Eu não conheço tantos livros dela, na verdade, de ler realmente de cabo a rabo com o tempo e tal, foi o Bisco Roxo. E esse livro em especial, eu ainda, já tem algum tempo que eu li, mas eu ainda não sei dizer se eu gostei dele. Gostar. Eu reconheço que ele tem muitas coisas boas, ele aborda também temas muito interessantes, mas no final das contas, assim, no final da leitura, eu ainda não sei se eu gostei dele. Mas vamos lá. Ele conta a história de uma jovem que vem de uma família, na verdade, vem de uma família, de uma sociedade extremamente patriarcal, e na qual o pai dela, que é o chefe da família, ele é um sujeito extremamente conservador e religioso. Ele é o que, inclusive, uma outra personagem, que é a irmã desse pai dela, tia da protagonista, chama de colonizado. Porque ele absorveu os costumes europeus, a religião cristã, e segue aqueles ditames literalmente. Então, sabe, se você conhece aquela pessoa que é super religiosa, mas que consegue olhar para a Bíblia e dizer: ah, não, isso aqui não dá pra gente praticar porque não é humano. É, esse sujeito, ele não é assim. Ele realmente é extremamente conservador, extremamente religioso ao pé da letra. E é claro que, senão eu não teria nenhuma história para contar, mas é claro que isso gera muito conflito. Tanto ela quanto o irmão mais velho, eles estão naquela fase de começo de adolescência, eles começam a ter contato com outras esferas da sociedade, fora a esfera familiar, e eles começam a ver que existem outras coisas além daquele mundo idealizado ali, daquele mundo sem pecado que o pai tenta fazer. E aí acontece um monte de coisa que, se eu contar, vai estragar a leitura, certo? Mas envolve tragédias familiares e etc. E eu acho muito interessante como a Chimamanda consegue passar pelo ponto de vista de um adolescente a situação política do país, a situação tensa, na verdade, de regimes militares que assumem e caem do poder. Ah, e junto com tudo isso, claro, o drama familiar. Eu não posso dizer que ele é surpreendente, que ele tem uma trama que vem e, nossa, eu não fazia ideia que isso ia acontecer. Não, eu não acho que ele seja realmente surpreendente. Eu fui lendo, eu fui vendo a coisa ali acontecendo, eu disse: vai acontecer isso, vai acontecer isso. Mas ele é positivo por vários outros aspectos. Primeiro, pela voz que está ali falando, não enquanto não também, mas não exatamente pensando na Chimamanda como uma representante da voz africana, do continente africano, né? De, que tem vários, que tem tantos povos, e a gente, na mente ocidental, tende a diminuir, reduzir, né? Simplificar.
Mas não só por isso, porque essa é uma voz importante, essa é uma voz que a gente precisa ler, a gente precisa conhecer. Mas como tecnicamente ela consegue fazer muita coisa, ela consegue abordar, como eu disse, questão de ponto de vista de uma maneira muito coerente, muito envolvente e conseguir demonstrar todo esse contexto que cerca a personagem, certo? Bem, é isso. Hibisco Roxo, Chimamanda Ngozi Adichie. Um dia eu vou... Cara, se eu aprender a falar Dostoiévski, eu vou aprender a falar o nome dessa moça. E até a próxima. Tchau, tchau.